De hoje até quinta-feira, o Canção Nova Notícias apresenta a série especial Brasil-Venezuela, Fronteira, Crise e Esperança. Nesta primeira reportagem, vamos conhecer alguns dos principais desafios vividos pelos imigrantes venezuelanos em solo brasileiro. Eles estão concentrados principalmente em Boa Vista, capital de Roraima. Em meio a incertezas, está a ajuda humanitária prestada por igreja, poder público e sociedade civil para suprir as necessidades mais imediatas. Para quem tem sede, água. Sí, água, pero ya no, casi no tenemos. Quase nada. Una jarrita. Para quem tem fome, Pan. Pão e água sustentaram a caminhada delas durante 3 dias da cidade natal até a fronteira com o Brasil. Cada uma das 3 venezuelanas deixou para trás amigos, parentes e filhos. Con ellas son 4. 4 de quantos? Tengo una de 12, una de 9 y uno de 2 añitos. Nas longas jornadas da vida, todos encontram sempre alguém incomodado com a sua vida. Mesmo que a bagagem de anos seja básica. Nos últimos 3 anos, o fluxo de imigração venezuelana não parou de crescer. Cerca de 400 pessoas atravessam diariamente a fronteira Brasil-Venezuela. A fronteira é um limite político, estabelecido pelas nossas nações. Mesmo que haja esse limite, digamos aí, político, de direito, pelas questões geográficas das nações, creio que no nosso agir, na nossa vivência como humanos, como humanidade, não deveria existir fronteiras, ou seja, divisões, separações. Muitos fogem da fome, do desemprego, da instabilidade política vivida na Venezuela nos últimos anos. O fluxo migratório, que começou em 2015, bateu recorde em 2017 e continua aumentando em 2018. Todos os dias tem sido assim. Centenas de venezuelanos tentam cruzar a fronteira entre a dura realidade vivida no país deles para tentar uma vida nova no Brasil. Querem e precisam costurar novos projetos de sobrevivência. O sarampo é um inimigo quase invisível. A epidemia do tipo D8 chegou com imigrantes e já fez 200 vítimas. 49 resultaram em morte, entre elas 2 crianças. E essa é a nossa preocupação, que só se mantém aqui, que ainda está controlável, Tão doloroso quanto a doença é vencer os 212 quilômetros na BR-174 que separam Pacaraima, a primeira cidade brasileira, de Boa Vista, a capital de Roraima. É só o início da jornada que começou a ser notada na cidade em 2015 pela irmã Thelma Lage, que atua no Centro de Imigração e Direitos Humanos de Boa Vista. No início, a gente atendia assim 20 famílias por semana ou por mês, Não tinha esse fluxo. Os dados da Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas, são significativos. Entre janeiro e setembro de 2017, 48.500 venezuelanos solicitaram refúgio no mundo, quase o dobro do ano anterior. Até julho de 2017, estimava-se que havia cerca de 300 mil deles na Colômbia, 40 mil em Trinidad e Tobago e 30 mil no Brasil, em situações migratórias diversas, inclusive irregular. Mas de julho para cá, esse número ainda só é válido para a capital de Roraima. Boa Vista tem cerca de 330 mil habitantes brasileiros. Calcula-se que a população tem aumentado em mais de 10% em apenas 3 anos. Baseado na Polícia Federal, nos atendimentos que nós fazemos na saúde, nas crianças que nós temos matriculadas nas escolas, no número de pessoas que a gente atende na rua, nos CRAS, no serviço público, com certeza nós temos hoje mais de 40 mil venezuelanos dentro da cidade. O corredor humanitário cresce aos poucos, sem a mesma velocidade do fluxo migratório. A prefeitura diz ter solicitado auxílio do governo federal ainda em 2016. A ajuda tardou, mas finalmente chegou. Igreja, ONGs, prefeitura, exército, ONU. A unidade de esforços entre sociedade civil e poder público garante documentação, comida e estadia básica. Cerca de 5 mil pessoas estão sendo atendidas em 7 abrigos.
tropas do Exército reestruturaram recentemente um dos mais desorganizados. Antes isso aqui chegou a ter um fluxo de até 750 pessoas aqui. Era um amontoado de barracas, de puxadinhos, que é nas paredes, aqui dentro, né? Então era descontrolado. Agora, inicialmente, né, por conta da natureza do material das barracas que aqui estamos em 296 pessoas. Quase 300 soldados cuidam da segurança e da organização do local. No Centro de Imigração e Direitos Humanos, voluntários e Polícia Federal aceleram o trâmite da retirada de documentos básicos. No mesmo dia é possível tirar o CPF, solicitar o agendamento da carteira de trabalho, ir ao posto de saúde tirar o cartão do SUS, começar a fazer essas coisas. E também realiza a distribuição de alimentos. Na paróquia de Nossa Senhora da Consolata, a fila leva milhares de pessoas diariamente ao fim da fome. Mas falta emprego para a maioria. Muitos aguardam a oportunidade no vermelho do semáforo, sem expectativa de retorno breve. Esse venezuelano acidentado deixa a imagem falar, já que as palavras são pouco compreensíveis. Há um brasileiro que nos humilha. Este outro reclama do preconceito em forma de janelas fechadas pelo medo, mas está satisfeito com o que ganha diariamente. Melhor que Venezuela. Melhor. O Brasil não chega a 1% de imigrantes internacionais, enquanto nós somos, no mundo, são mais de 3 milhões de brasileiros no mundo. Só para pensar a Venezuela agora, até 2015, que é os dados que eu trabalhava, havia 40 mil brasileiros na Venezuela, segundo os dados do Itamaraty. Algumas vezes o sinal de esperança ilumina o sorriso e a sensibilidade avança o sinal. O apoio do celular virou também apoio moral a quem ainda pouco sabe se comunicar. Para mim, eu acho como eles é um meio de sobrevivência deles, né? E eu até falei assim, olha, legal pra gente comprar e ajudar eles. De alguma forma a gente está ajudando eles, né? Esse vendedor reclama da denúncia de uma emissora local que acusava a todos de vender produtos doados. Dizendo que este produto le entregou a prefeitura a los venezolanos. Ele assegura, foram trazidos da Venezuela. O trabalho tem garantido há alguns meses o aluguel e a esperança em meio ao trânsito de aflições. Na cidade de Boa Vista, a luta diária pela sobrevivência diminui a aflição da fronteira entre a vida e a morte. A nossa vida mudou, a nossa maneira de viver na nossa cidade mudou. E essa mudança deve provocar mudança também em cada um de nós. Mudança na igreja, mudança nas comunidades, mudança no nosso governo, mudança na maneira de olhar a questão, não como de Roraima, ela está em Roraima, mas é uma questão brasileira.